E aí galera, beleza? Tá gravando? Não sei porque eu não tô vendo aqui não tô acompanhando aqui pela tela do meu celular, tá ao contrário. Então não tô conseguindo ver comentário, não tô conseguindo ver nada, não é? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Eu acredito que eu vou conseguir. Pronto. Show. Tô aqui pelo computador e vou vendo aqui, acompanhando os comentários de quem for chegando aqui, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vai ser algo aqui breve, beleza? Uns 10 a 20 minutinhos aqui, bater um papo, né, sobre, no fim das contas, sobre infidelidade, beleza? Mas é importante aqui contextualizar, né, que o que me motivou a fazer essa live aqui, certo? Foi justamente esse movimento que houve, né, da Cíntia Chagas, que eu não conhecia, né? Eu não conhecia a Cíntia Chagas, mas ela é uma influencer, né, grande na internet, no Instagram. Cresceu aí fazendo posts aí sobre língua portuguesa, né, sobre como falar certo e trazendo novos vocabulários aí para os seus seguidores, né? E ela casou há 3 meses aí com um deputado, né? Não me recordo o nome. Mas, assim, só para acertar aqui, a gente não tá... o interesse aqui não é que a gente se detenha tanto sobre o motivo, né? Sobre o que levou ela a tomar essa decisão, né? É uma decisão que cabe, enfim, a eles, ali dentro do casamento. Mas o que mais me chamou a atenção, e esse foi o motivo aqui de trazer essa live, né, esse conteúdo aqui, foram os comentários, beleza? Os comentários que eu fui vendo ali no perfil da Cíntia Chagas. As pessoas comemorando, né, perguntando, cadê a católica agora? Que casou há 3 meses e já está separando. E fazendo brincadeiras ali com brincadeiras de muito mau gosto, né, inclusive, demonstrando uma grande afetação, né, uma grande afetação no que diz respeito à vida alheia, pô, né. A gente não sabe o motivo que levou os dois a se separarem, né. Porra, a gente não sabe o que houve, né, para que em 3 meses houvesse essa separação. E é esse justamente o motivo, né, que me fez, trazer algo aqui, uma reflexão acerca de uma percepção errada, que a gente tem da realidade do casamento, né? A gente tem o senso comum, e isso inclui você também que está aqui. Você que está vendo esse vídeo, possivelmente você já se deparou com, ou já pensou, né, no casamento de uma maneira totalmente equivocada. Por quê? Porque o nosso imaginário foi formado em relação ao casamento muito distante da realidade do casamento, tal como ele é, né? Então veja, qual é a percepção que a gente tem, que a maioria das pessoas tem, e que é um sintoma que a gente percebe nesses comentários aí dessa influenciadora, né? As pessoas se detêm tanto no fato da separação, na polêmica, na fofoca, no materialismo, né? Ou seja, acabam vendo o matrimônio ali, o casamento, tanto pelo dinheiro, né? Pelo viés de um contrato social, um acordo de bens. Então o casamento, para a maioria das pessoas, para muitos casais, ele é visto dessa maneira, né? Ele é visto como um contrato social, né? Então é uma visão totalmente reducionista, né? Uma visão funcional, uma visão utilitarista do casamento. Ou seja, você acaba reduzindo toda a dimensão da realidade do casamento
para algo totalmente utilitarista, né? Você acaba reduzindo a realidade do casamento para, ou seja, não se olha com a perspectiva de um vínculo, né? Um vínculo, de comprometimento total com o outro, né? De fidelidade para a vida no casamento. Ou seja, esse senso comum em relação ao casamento, ele tira totalmente, né? Ele nos tira totalmente da realidade do casamento. As pessoas acabam casando ali, né? Os casais, eles não têm a percepção do que é um casamento na prática, do que é um casamento normal, de como um casamento deveria ser. Entende? Por quê? Porque a mentalidade está totalmente deturpada, né? É uma mentalidade completamente deturpada. Por quê? Porque acaba se visando apenas o materialismo. A gente viu isso. Eu lembrei muito do caso de quando o Bill Gates se separou, né? De quando o Bill Gates se separou, os jornalistas eles trouxeram ali a matéria, né, as notícias, os vários veículos de comunicação, eles traziam a notícia no sentido da separação dos bens, né? Ou seja, é uma visão completamente materialista do casamento, né? Não se olha para o casamento como um vínculo entre duas pessoas que se comprometeram, né? Duas pessoas que se comprometeram totalmente numa vida de entrega, numa vida de fidelidade para viver um casamento de fato, né? Então os casais, eles não têm um sinal, né, de compromisso genuíno com o outro, né? Olha, eu me comprometo verdadeiramente com você, né? Eu estou comprometido com você na sua integralidade, né? Então os casais também perderam o senso de defender o outro, né? Defender o cônjuge diante das injustiças, diante das difamações, né? Das calúnias que o cônjuge vem sofrer, até em relação a familiares mesmo, amigos. Quantos casais, quantas mulheres, quantos homens dentro do casamento acabam compartilhando, falando mal do cônjuge para outras pessoas, pô. Quando na verdade o cônjuge, né? A esposa ou o esposo, ele é a pessoa mais importante da vida de alguém, né? Então você acaba sendo um traidor nesse sentido, porque às vezes se associa a traição apenas com a relação sexual com outra pessoa, né? Mas a traição acontece também de formas simples, de formas pequenas, né? Pequenas traições ali no dia a dia, né? Então, por exemplo, o meu filho acorda de madrugada e, sei lá, eu finjo que que tô dormindo para minha esposa ir lá, né? Para que ela... Ou seja, eu tiro meu corpo, isso é uma traição, entende? Então, veja, a gente tem, hoje, os casais, eles não têm um sinal de realmente se comprometer com o outro, né? Um compromisso genuíno com a salvação até da alma do outro, entende? Com a salvação da alma, isso, pessoal, isso é o que deveria estar no nosso olhar, né? Olhar o outro como uma pessoa que tem vontade, que tem seus defeitos, suas qualidades, suas lutas internas, né? E, de fato, se preocupar com a salvação da alma da outra pessoa. A pessoa não é só corpo, A pessoa ali tem a própria estrutura emocional, psicológica, né? Espiritual, ela tem uma alma, entende? Então, os casais hoje, ao invés desse compromisso verdadeiro com o outro, ao invés de assumir, eu tenho que defender o meu cônjuge, meu irmão, independente do que aconteça, eu vou defendê-lo, entendeu? Vou defendê-la. E pelo contrário, né? O que é que a gente vê? O que é que a gente mais vê hoje? Uma disposição em acusar o outro, né? Em acusar o próprio companheiro, o próprio cônjuge, o próprio esposo, a própria esposa, em fazer o outro ali, colocar o outro no banco do réu, né? Colocar o outro ali no banco do réu, apontar o dedo para o outro. Então, é totalmente o comportamento, as obras, né?
as atitudes, no fim das contas, elas demonstram essa disposição, né? Essa disposição, isso é um sintoma, pô. Pessoal, isso é um sintoma. Né? Um sintoma acusar o outro, né? Fazer o outro ali, ficar apontando sempre o dedo para o seu cônjuge, quando na verdade você deveria defendê-lo, pô. Defendê-lo. Beleza, pessoal? Então, infelizmente é assim que os casamentos eles se apresentam no nosso tempo. É um sintoma, meu irmão. É um sintoma. E aí, Matheus? Tamo junto, meu irmão. Tu és inspiração, cara. Tamo junto, irmão. Então, veja, é um sintoma. E aí, Ale? Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, Pedro. Então, veja, é um sintoma, de fato, essa realidade do casamento. Esses casamentos do nosso tempo, a forma com que eles se apresentam, é algo totalmente sintomático. Né? É algo pra gente olhar para essa realidade. Né? O Chesterton já falava muito dessa realidade do casamento, do divórcio. É um sinal dos tempos, entendeu? Então, os casamentos, veja só, tem até um Marital Status Inventory, que é um processo ali para um questionário, né, para saber qual as chances do casamento ter um divórcio, né? Então, assim, isso é muito presente hoje, né? Isso é uma realidade. Então, porra, é algo que, pô, tem que nos deixar preocupados, entendeu? Tem que nos deixar preocupados. Então, esse comportamento, você vê, né? Acontece um negócio desse, uma separação, ou seja, um divórcio de algum famoso aí, foi o caso do Belo, da Graciane, que repercutiu bastante. Todos essas separações, esses divórcios de famosos, cara, você vê que o comportamento social é muito estranho, pô. Né? O comportamento social diante disso é muito estranho. As pessoas elas ficam curiosas, elas não se preocupam tanto com a destruição da família, pô. Elas não se preocupam tanto com a destruição da família, mas é mais uma curiosidade, com quem, como é que vai ser a partilha dos bens, né? Aí acabam ali nos comentários e tomando partido, né, de um dos lados. Fulano que errou, fulano que traiu, é porque ele traiu. Fofoca, meu irmão, fofoca. E não há uma preocupação verdadeira com a família que está sendo destruída. Então é um comportamento um comportamento social, né? Diante dos divórcios. Dos famosos eu falo porque são eles que são conhecidos, são figuras públicas. Isso acaba impactando, né, ali na conversa, na agenda pública, né? Então, como as pessoas, como a sociedade, né, de maneira geral, ela se comporta diante das notícias, né? É totalmente influenciada pelas notícias, pelas músicas, né, pelos filmes, pelos livros. Tudo isso o quê? Em relação a um comportamento de não enxergar o casamento. E eu estou falando tanto do casamento, dessa percepção, né, comum que se tem sobre o casamento, porque isso é primordial para que a gente entenda como é que acontece uma infidelidade, né? O que acontece, por exemplo, o que acontece quando acontece um divórcio, né? Quando ocorre um divórcio. Uma família é destruída, pessoal. Uma família é destruída. Um casal ali, né? Um homem e uma mulher que se uniram, que quiçá tiveram filhos, e aí um divórcio, ele é um rompimento, né? É uma destruição de uma aliança que foi firmada perante Deus, perante a sociedade, perante a própria pessoa, né? Perante a própria alma. Ou seja, é uma palavra que foi dada, ela está sendo rompida ali no divórcio. É uma realidade que é uma realidade triste. É uma realidade que acaba fragmentando algumas personalidades que estão envolvidas ali. Por exemplo, quando há uma traição do traidor, o cara rompe, né, fragmenta a própria biografia. A pessoa que sofre, os filhos, a família, os parentes. Então você veja,
que não se trata apenas, né, de bens, de um olhar materialista acerca de uma separação, de um divórcio. Então, você veja, né? Ninguém casa pensando em separar, pô. Até quem não é religioso, né? Até quem não é religioso não casa pensando, tô casando aqui com fulano aqui, com minha esposa, com meu esposo, que no civil. Mas até quem não casa, não tem esse aspecto religioso, que é diferente totalmente, e isso implica na forma com que você leva o casamento, né, o matrimônio. Mas ninguém casa pensando em separar. Até quem não pratica a religião. Entende? Até quem não enxerga o casamento com esse olhar, com essa dimensão espiritual, né, essa dimensão religiosa, de algo que transcende, né? Isso é um papo, inclusive, que eu fico relutando de trazer aqui, porque a percepção, né, do casamento hoje é preciso, na verdade, ajustar as coisas mais simples antes, para que depois a gente traga, né, para que depois a gente traga algo mais profundo, né, para que depois a gente converse aqui sobre a dimensão transcendente do casamento, do matrimônio, né? Então veja, já que ninguém casa pensando em separar, a gente casa apostando que é para sempre, entende? A gente casa pensando, porra, eu vou casar com minha esposa e a minha esposa vai casar comigo com uma expectativa, né? Tem uma expectativa de que o negócio vai acontecer para sempre, né? De que a fidelidade vai permanecer. E é isso que eu quero trazer aqui. Esse gancho né, que eu trouxe aí do Bill Gates, da Cynthia, desses famosos, essa percepção é estranha, pô. É uma percepção muito estranha em relação ao casamento. O senso comum olha para o casamento de forma muito pequena, reducionista, entende? Então, cara, o casamento, vamos partir do pressuposto, então, né? O pressuposto é qual? A gente casa com essa expectativa, né? Pô, é para sempre. Então, essa expectativa de que o casamento é para sempre, com a outra pessoa, a partir de agora vai ser algo que vai perdurar para sempre, para a eternidade, né? Até eu morrer, até que a morte os separe. Veja, você vê, no casamento civil não tem nem essa promessa, né? De que até a morte nos separe. Mas o nosso imaginário, ele é formado com esse pensamento que vem da Igreja Católica, né, que forma ali o imaginário ocidental, a mentalidade ocidental, e a forma com que a gente se comporta no casamento, a gente nem percebe, né? Ou seja, quem casa até no civil, só no contrato ali, casa achando que vai ser para sempre. E esse para sempre, ele traz em si uma perspectiva de fidelidade, né, que o outro vai ser fiel e vai ser fiel para sempre. Então veja, boa noite, Geise. Boa noite, minha amiga. Seja muito bem-vinda. J. Carlos, Eternas Gestantes. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então veja, como uma fidelidade acontece, né? Como é que a infidelidade ela acontece no casamento? Como um adultério, uma traição, como é que isso acontece? Eu vou trazer uma perspectiva inicialmente aqui, do homem, né? Porque o público aqui predominante é um público feminino, né? Então veja, quando um homem ele não pratica a religião, né, ele não tem uma figura superior a ele. Ele não tem, né, a ideia, né, para a realidade de algo que transcende, ou seja, de algo que o supera. Né? E isso implica na forma com que ele conduz a própria vida. Quando o homem ele não tem uma perspectiva de uma eternidade, de uma vida eterna, ou seja, de um céu e de um inferno, consequentemente, a vida dele vai ser voltada para os prazeres mais baixos, para as paixões mais baixas. A consequência disso é uma vida totalmente desordenada, né? Porque a vida de todo ser humano tem uma hierarquia dos amores, né? Então veja, quando o homem não tem uma perspectiva
ou seja, quando o homem não pratica a religião, o homem, eu estou falando do homem agora em estrito senso, né, não o homem em sentido geral, o homem masculino, quando ele não pratica a religião, ele vai tender a ter uma vida desordenada, né, a viver no laxismo, ou seja, a viver numa vida entregue aos prazeres sem perceber que existe, né, a realidade da transcendência. Então, no homem, a infidelidade acontece em muitos casos, né, porque o homem não tem alguém superior a ele, né? Então veja, como é que a infidelidade acontece? A gente precisa, na verdade, perceber que as decisões de fidelidade, elas precisam ser curtas e grossas, pô. Sem conversa, sabe? Sem margem, entendeu? Eu preciso acordar, eu preciso entrar no meu dia com intenção. Com intenção. Pô, vou dominar meu dia. Eu fui criado, a minha vocação, né, como diz o professor Diego Reis, a minha vocação é o domínio, é dominar as minhas realidades, né? Então, é dominar o meu dia, é dominar, né, o meu trabalho, é dominar o meu casamento. Então, se eu não tenho essa intenção, não acordo com a intenção, de olhar para o meu casamento e saber que existe um inimigo, né? Ou seja, o que acontece com a maioria dos homens e das mulheres? Vivem a vida, né? Acabam vivendo a vida como se estivessem de férias, né? Como se não houvesse aí um inimigo à espreita. Então veja, as decisões de fidelidade, elas precisam ser curtas e grossas. Você precisa estar em guarda, né? Em posição de combate, pô. Então você vê, a gente passei agora há pouco ali em frente ao quartel, né, do Exército. No quartel do Exército sempre tem uma sentinela, né, que é a guarda. É aquele soldado ali, né, designado para ficar em guarda, né, para ficar em posição de combate, para avisar quando vem um perigo. Então, as nossas decisões, a gente precisa estar atento para a nossa vida, para as realidades que estão na realidade da nossa família, do nosso casamento, do nosso trabalho, e ter intenção de ser fiel, entende? Então, as decisões de fidelidade, elas precisam ser curtas e grossas, sem conversa, né? Então veja, como é que a gente vai, a gente precisa resolver essas pequenas infidelidades. E aí, Paulo, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, Jaelson. Estamos por aqui. A gente precisa resolver essas pequenas infidelidades, né? Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Às vezes a esposa, né, a mulher, que geralmente o público que me procura aqui passa por traição, por infidelidade, o marido acaba deixando, abandonando a família. Mas veja, as pequenas infidelidades, tanto de uma parte como de outra, acontecem no dia a dia, né? Acontecem naqueles pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. Ou seja, não se consegue ser fiel no pouco. Então, se eu não sou fiel no pouco, se eu não sou fiel, por exemplo, e não dar carona pra mulher, isso acabou, pô. Não tem conversa. Eu não dou carona pra mulher. E veja, lembra que eu falei da necessidade das decisões de fidelidade serem curtas e grossas? Nesse caso aí, eu não dou conversa, não dou margem para ficar batendo boca com alguém que me pede uma carona. Caso peça, né? Então veja, ser fiel no pouco são esses pequenos atos do dia a dia. Esses pequenos deveres, né? Esses pequenos atos de amor. No fim das contas, são atos de amor. Porque eu quero ser fiel à minha esposa, eu quero ser fiel à minha família, eu quero ser fiel ao ideal ao qual eu me propus. Você conversa no trabalho, celular, né? Então, cada uma desses pequenos atos, eu posso ser fiel ou infiel. Então, é a possibilidade que eu tenho ali de ser fiel um pouco. Então, veja, a fidelidade exige, de fato, né, ter uma guardar a própria consciência. Eu preciso ser sincero, cara, comigo mesmo, pô.
A maturidade do homem e da mulher, o homem e a mulher maduros, eles precisam, no silêncio, ou seja, quando não tem mais ninguém olhando, eles precisam se deparar com a realidade de dentro deles, com a realidade interior. Né? Óbvio, diante, ali como o Santo Agostinho, ali nas Confissões, né? Santo Agostinho, ele nas Confissões, ele abre a vida dele para Deus. Ou seja, ele mostra as misérias dele, ele rasga, né, a alma dele diante de Deus. Então, a fidelidade, de fato, ela exige ter uma guarda da própria consciência, nossa própria consciência. Ser sincero com você mesmo. Né? Ou seja, quando você, mulher, né, quando seu esposo não tem essa percepção de que precisa ser fiel nessas pequenas coisas, ser fiel no pouco, quando não se tem essa percepção, cara, dificilmente vai haver uma fidelidade. Entende? Porque se eu não sou fiel no pouco, né, na carona, no serviço, no ajuda aqui, né, dentro de casa, se eu não sou fiel nessas coisas pequenas, como é que eu vou ser fiel numa coisa grande, né, numa tentação, quando ela aparecer diante de mim? Então, a fidelidade com o nosso cônjuge, ela reflete a fidelidade que a gente vai ter com a nossa própria vida. Pô, se eu não sou fiel se eu não sou fiel à mulher que eu dei a minha palavra, né? Diante da igreja, diante da assembleia, diante das pessoas, da comunidade, diante de mim mesmo, diante de Deus. Se eu não sou fiel, como é que eu vou ser fiel à minha própria vida? Como é que eu vou ser fiel a Deus? Né? Então veja, tudo isso que eu trouxe realmente é uma meditação para que a gente perceba, né, para que você perceba como é que acontece essa infidelidade. Como é que acontece essas pequenas... Na verdade, a infidelidade grande, ela provém das pequenas infidelidades, né? Não ser fiel no pouco. Beleza, galera? Então é isso. Deixa eu ver quem que tá aqui. Não tenho como ver quem tá. Mas beleza. Era isso. E estamos juntos. Até a próxima. E se você precisa realmente, conhece alguém que precisa de uma luz nesse sentido, né, clique no link da minha bio, me manda um direct que eu vou estar aqui para ajudar. Qualquer coisa eu estou à sua disposição.